Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia da Renascença que pode também ser ouvida a qualquer hora em podcast ou em rr.pt. Hoje vamos falar muito de comunicações, a área em que a nossa convidada tem particulares responsabilidades. Dela se diz que desde miúda aprende depressa e isso quase lhe ditou o futuro. Boa aluna, já na escola primária, terminava os trabalhos antes de todos os outros e enquanto esperava pediam-lhe desenhos. Ganhou-lhe o gosto, esteve quase a seguir Belas Artes. Ultrapassadas as indecisões, seguiu a arte dos números, acabou no ISEG, em Economia, depois de se formar e de ter feito o mestrado, deu aulas na Universidade Católica, mas quando se envolveu com a economia comportamental, saiu do país. Doutoramento feito em Amsterdão, universidade onde a convidaram a ficar, não aceitou, mudou de rumo e de geografia, diria, aterrou na Austrália para fazer um curso de verão, percurso que a levaria mais tarde para Chicago. A vida dela nos Estados Unidos começou aos 32 anos, por lá ficou entre ensino e investigação durante praticamente uma década. Dizem que dorme pouco, come pouco, isso parece não ter influência na sua energia. Já fez ultramaratonas, triatlo, trapézio voador, para além de surf sky ou ginástica. Professora associada de Economia na área de Economia Pública e Bem-Estar, mais recentemente assumiu a liderança da Autoridade Nacional de Comunicações. Quem a conhece usa adjetivos para a descrever como pragmática, empática, convicta, consistente, mas também extrovertida, atenta e de trato fácil. Vamos confirmar essa descrição. Sandra Maximiana, presidente da ANACOM, é a convidada de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vinda de novo ao Dúvidas Públicas. Um mês depois da depressão, Christine, qual é o balanço sobre o impacto nas comunicações? Quantas pessoas e empresas ainda estão afetadas? Então, neste momento, nos dados mais recentes que temos, nós temos cerca de 212 cell sites afetados e isso corresponde a cerca de 41 mil utilizadores da rede fixa e 12.200 da rede móvel. E comparando-nos estes números com o ponto de partida, que eram cerca de 300 mil utilizadores da rede móvel e 200 mil da rede fixa logo no início da tempestade. E quando é que estes serviços deverão estar totalmente restabelecidos? Temos aqui dois níveis diferentes de restabelecimento das redes de comunicações. Nós contamos e desejamos muito que isso assim seja, que dentro de uma semana, no máximo 2 semanas, os serviços da rede móvel estejam totalmente restabelecidos, ou seja, que as pessoas tenham acesso a esses serviços. Da rede fixa, conta-se que estejam resolvidos, ou seja, que exista acesso massivo dos utilizadores que ainda não têm no primeiro semestre deste ano. Agora, restabelecer a rede como ela estava antes da tempestade, isso vai levar cerca de um ano e meio, a rede fixa sobretudo, porque existe aqui uma dificuldade maior no restabelecimento da rede fixa, porque estamos a falar de um acesso, não que seja rede de fibra ou cobre, ela tem que ir diretamente à casa das pessoas, portanto é uma rede mais difícil a restabelecimento do que a rede móvel, porque a rede móvel, quando recuperamos uma antena, essa antena vai propagar para vários clientes e quanto maior quando por exemplo estiver a utilizar espectro de baixa frequência, tem maior propagação e esse problema acaba por ser resolvido mais facilmente. Mas então, só para perceber, isso quer dizer que há soluções transitórias que vão estar em vigor durante este próximo ano? Sim, porque o que é que acontece? Muito do restabelecimento da rede fixa é feita até por reposição dessa mesma rede e muitas vezes deixada sobre o solo. Porque o que é que aconteceu na rede fixa? Aconteceu que muitos dos traçados aéreos foram destruídos. Portanto, uma queda maciça, assim como vimos as destruições das árvores, não é? E aquela queda de árvores em linha, não é? E dos postos de energia, E dos postos de energia. E o mesmo aconteceu com os postos de comunicações. Portanto, basicamente era um a seguir ao outro e quilómetros e quilómetros de rede afetada. Para haver aqui um restabelecimento mais rápido em muitas localidades, o que está a acontecer é deixar esses traçados, mas sobre o solo. E como sabemos, é uma solução que é uma solução de mitigação, que também tem os seus problemas, porque com a limpeza dos terrenos e sobretudo com a limpeza dos terrenos, não é? Acontecem agora muito frequentemente cortes
em fibra que já estava recuperada. E as pessoas sentem isso, até sentem algumas das reclamações que temos vindo a ter, é exatamente isso, que serviços que já tinham sido restabelecidos e que as pessoas agora vêem-se novamente sem comunicações, mas que é a única forma para conseguir restabelecer estas comunicações da rede fixa mais rapidamente. Também temos a indicação que alguns destes cabos que estão a ser instalados a título provisório, como já explicou, também estão a ser removidos de propósito por alguns moradores que não querem cabos à porta de casa e outras situações do género. Acontece sempre, não é? Eu acho que isso é natural, não acho que seja uma situação em massa, não é? Que toda a gente o esteja a fazer, mas acredito que sim, não é? Que as pessoas se sintam também lesadas com terem cabos à frente da casa e quererem sair ou quererem entrar com o carro, por exemplo. Estou aqui a tentar visualizar que situações sejam, mas imaginemos, não é? Que temos que entrar com o carro na garagem, tem ali uma série de cabos a passar à porta, é natural que as pessoas tenham essa tendência de no nosso quintal é sempre mais afastar. difícil, não é? É muito difícil, sim. Deixa-me recorrer eu dizia há pouco na sua apresentação que enfim, seguiu a arte dos números. Deixa-me recorrer à sua arte para lhe perguntar se nos pode dar uma ideia de qual é o custo total das reparações que foram feitas. Nós não temos ainda, não temos essa informação, é algo que nem os próprios operadores ainda têm sequer a noção do custo da tempestade, do impacto da tempestade na recuperação das redes. É algo que vemos vindo a questionar, mas ainda não temos essa informação. E quem é que vai pagar essa despesa? Para os milhões, imagino que sim. Milhões de euros. E claro. quem é que pagará essa despesa? São as próprias operadoras que têm que assumir isso? Vão imputar essa despesa ao Estado? Em princípio, quer dizer, nós temos, é como tudo, não é? Há seguros, e seguros que cobrem certamente danos que acontecem em título aos privados, em título individual, e nas empresas certamente os operadores também vão ter que acionar os meios adequados para ter aqui alguma recuperação destes custos. Acho que há que fazer mais investimentos em redundância, em resiliência, em que certamente grande parte desses custos terá que ser suportado pelos operadores, e há de haver aqui uma análise para perceber também que custos é que faz sentido que sejam parte de investimento público. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho, mais do que estes custos agora de recuperação desta rede, mas até em termos futuros, de mais investimento em resiliência, e há aqui uma análise que eu acho que tem que ser feita. E o que é que pode ser investimento público? Que tipo de infraestruturas ou custos podem ser investimento público neste caso? Nós temos que perceber que dar aqui um exemplo aqui muito genérico, enquanto economista, há determinadas zonas que, se forem zonas bastante críticas e que sejam, e até agora no âmbito no âmbito da definição das infraestruturas críticas, que há de trabalho que está a ser feito e que se espera que a meio do ano esteja também concluído, já com alguns avanços nessa definição dessas infraestruturas, que vão ter depois também critérios, não é? E de uma avaliação de risco diferente e em posições diferentes no que respeita a resiliência e segurança e redundância. O que é que acontece? Se calhar essas terão que obrigatoriamente obedecer a esses critérios, é da responsabilidade dos detentores dessas infraestruturas críticas os fazerem. Agora, vamos pensar numa zona, dar-lhe aqui um exemplo, que não sei se é o caso, mas uma zona muito isolada do país, mas que imaginemos que é considerada uma zona de alto risco, porque pode ser mais propensa a alguma intempérie, ou alguma... Vou dar aqui um exemplo que não existe, mas imaginemos que tínhamos animais selvagens que destruíam, em particular, uma determinada zona do país, não é? Em que aí faria, se calhar, sentido, é uma falha de mercado. Estamos aí, quando há falhas de mercado, em que não tem sentido, se calhar, imputar somente esses custos, são os operadores privados, e teria que haver aqui alguma intervenção pública nesse sentido. Onde há alguma componente de serviço público, no fundo, porque pela empresa em si nunca investiriam
Claro, poder claro, ter, porque é exatamente isso, porque há o que nós designamos a falha de mercado, a falha não é? de mercado, Como, por não exemplo, existe um as incentivo. zonas do interior. Por exemplo, zonas do interior que, imaginemos que havia zonas do interior, mas que existe uma grande propensão, ou maior propensão para incêndios, por exemplo, mas que são zonas realmente onde o incentivo para haver esse investimento a nível privado é muito baixo. Portanto, tem que haver essa avaliação. Por isso é que eu digo que acho que cada vez mais a segurança e a resiliência é um atributo que nós todos, enquanto consumidores, valorizamos e queremos, e daí eu acho que só por isso acaba por darmos aqui incentivos aos privados e aos operadores privados para investir nesse atributo que é a segurança, porque nós enquanto consumidores também o exigimos, mas depois há estes casos mais particulares onde, havendo uma falha de mercado, tem que se perceber quais são Tem noção as de alternativas. quais foram as operadoras mais afetadas? Pode identificá-las, não? Não, acho que foram, no caso da tempestade, o que podemos aqui dizer é que, obviamente, ela não afetou todos os operadores, pode não ter afetado todos necessariamente por igual, pela própria dimensão que os operadores têm, não é? Portanto, quanto maior o operador, ou maior número de clientes, também tende a ter mais infraestrutura e ser mais afetado. Portanto, mas não houve aqui, se houve aqui alguma diferenciação, essa diferenciação teve a ver com a própria dimensão que o operador tem. Portanto, uma Digi que tem menos infraestrutura ainda terá de ser menos afetada menos do que impacto. uma Mel que tem bastante mais infraestrutura física. Portanto, mas no caso... Neste caso particular da tempestade, o impacto deve-se, a dimensão do impacto por operador deve-se particularmente à dimensão que eles têm no mercado. Este esforço financeiro que agora está a ser exigido às operadoras, no fundo, não compromete a curto, médio prazo o processo de inovação e até a presença de operadores no mercado? Eu não... Assim... É natural, nós sabemos que isto acontece, temos o caso dos incêndios, não é? Estes incidentes vão acontecendo e existe, ou seja, dentro do próprio funcionamento e da gestão do que é de negócio, que é uma operação destas, já está previsto, não é? Com maior ou menor probabilidade, tem que fazer essa gestão desses riscos. Eu acho que por um lado não compromete, porque a própria inovação, essa inovação e esse investimento em inovação e também deve vir uma inovação que também abraça segurança e resiliência. Portanto, eu acho que até pelo contrário, acho que eu diria até que existe mais incentivo para investir em inovação, mas uma inovação que também abrace estas áreas. E estas infraestruturas, acha que estão preparadas para fenómenos extremos como este, que se diz que deverão repetir-se cada vez com mais frequência no futuro? Talvez não. É assim, nós vimos isso, não é? Estas infraestruturas não estão adaptadas para um fenómeno tão extremo. A questão é, terão que estar? E aí essa é uma questão que temos que colocar, porque o que tem que haver é uma avaliação também dos riscos futuros. Porque... Vamos ver, eu acho que muitas destas infraestruturas, elas estão preparadas e para uma sobrevivência, vão lá, para 150 anos. Se tivermos eventos desta natureza, elas não vão durar 150 anos. Portanto, temos que perceber, temos é fazer essa avaliação de risco e perceber onde é que se tem que investir mais em infraestruturas que possam ser mais resilientes a fenómenos extremos e em que locais, porque não vamos conseguir transformar toda a infraestrutura que hoje existe numa infraestrutura à prova de bala, sobretudo quando a bala é uma tempestade de ventos de 200 km/h. E qual é que devia ser a solução? O enterramento dos cabos, por exemplo? Enterramento dos cabos é uma solução para algumas zonas mais críticas, certamente, e acho que deve ser pensado nesse sentido, nas zonas com maior criticidade, até com maior risco de incêndios, por exemplo, deve ser pensado esse enterramento. Agora também não podemos esquecer que nós somos líderes
em deployment de fibra óptica. Isto porquê? Porque o fizemos a baixo custo e muito rapidamente através de traçados aéreos. Portanto, tudo isto tem vantagens e desvantagens, não é? Porque temos uma excelente rede de fibra óptica nacional, uma excelente rede, diria mesmo, de grande qualidade de telecomunicações, porque foi feita também da forma que foi. Portanto, hoje em dia, o que é que temos que pensar? Se calhar não é pôr tudo o que é traçado aéreo no chão, soterrado. Sobre o chão era fácil, mas também não queremos isso, que esse é o pior dos mundos. Mas também soterrar tudo são custos que são muito grandes. Depois temos aquela questão, quem é que paga, não é? E pagarão os contribuintes. Não estão disponíveis. Claro, certamente são custos que são muito avultados e temos é que fazer uma avaliação desses riscos. Zonas com grande risco, acho que sim, tem que ser, e infraestruturas mais críticas. Temos é que olhar que a criticidade das zonas, a criticidade da infraestrutura e depois adaptar a E este é um tipo de balanço solução. que vai ser feito pela ANACOM? Tem que ser feito. A ANACOM está disponível para trabalhar futuramente, seja em grupos de trabalho que sejam criados, que têm que ser sempre multissetoriais. Portanto, a ANACOM não pode fazer esse trabalho sozinha, não é? Porque Imagino com a Proteção Civil... com outros organismos, com outros reguladores, com outros setores envolvidos, certamente. E a ANACOM, assim como aconteceu na altura do apagão, que também se mostrou disponível e apresentou também essa proposta e acho que agora ainda se justifica mais de se criar um grupo de trabalho que seja multidisciplinar, multissetorial, com várias entidades, onde se possam avaliar quer os Nessas riscos, zonas de risco, também com a colaboração do Estado, não é? A avaliar exatamente as falhas de mercado que existam nessas determinadas zonas e perceber até onde é que faz. A minha pergunta seguinte é, independentemente de ser debaixo da terra ou ser no ar, há ou não alguma forma de garantir que as populações conseguem mesmo, em situações de crise, manter as operações, no fundo manter as comunicações, não ficarem em estado de isolamento como ficaram nesta última tempestade? Existem algumas situações, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, das soluções via satélite. É uma possibilidade, não é? Um backup que ainda não pode, não é uma solução que ainda possa ser generalizada e passarmos a ter comunicações somente via satélite, mas é uma solução que permite ter esse retorno de telecomunicações, para dizer que os operadores, imediatamente como reação aqui ao incidente, esta tempestade, deslocalizaram estações móveis, estações via satélite, né, antenas de satélite para as diferentes localidades. Claro que isso não pode chegar, é difícil o fazer para cada utilizador, quando estamos a falar de 300 mil utilizadores da rede móvel e pôr uma antena Starlink para cada um destes utilizadores. Mas podemos pôr em sítios agregadores, em câmaras municipais, em juntas de freguesias. Isso pode acontecer. Nós também, e isso foi feito, e nós, até enquanto regulador, enquanto a ANACOM, também se disponibilizou, as antenas Starlink tinha, e o fizemos, de os colocar nos locais mais afetados, também para facilitar essas comunicações, sobretudo com as autoridades e entre as forças de emergência, que era a grande preocupação logo na altura. Não Mas é? acha que essa pode ser a solução para este tipo de situações? Já nem vou entrar na teoria da conspiração de quem é o Starlink e se nós devemos ou não devemos utilizar por não ser uma rede soberana, uma rede que está nas mãos de uma das pessoas mais ricas do mundo, que se chama Elon Musk, não é? Haverão de haver concorrência a algures, não é? Quando as comunicações satélites também se generalizarem mais. Eu acho que é uma solução que se tem que ser considerada e é uma solução de backup. Que é importante ter. Também tem as suas limitações. Também tem as suas limitações. Agora, a comunicação por rádio, rádios de missão crítica, quando estamos a falar mesmo em situações de grande crise, né? Vamos imaginar uma catástrofe, acho que é importante também perceber que a radiodifusão, não? Portanto, que as rádios de missão crítica
são um importante meio de onda curta, de transmissão. A rádio E foi é aquela isso que continua a funcionar. Nós continua a temos funcionar. essa experiência. Mas Sim. diga-me uma coisa, falou de várias soluções, ou de mais do que uma solução. Não falou do Ciresp. Pronto. É porque não é solução, portanto. Posso concluir isso? Não, o Ciresp é a solução e o Ciresp, obviamente que tem que ser, e falarmos do Ciresp, percebemos que o Ciresp também foi afetado e tinha aqui alguns, dizer-lhe aqui um número, por exemplo, com a tempestade, também houve constrangimentos na rede Ciresp, basicamente foram impactadas 88 estações, vamos lá ver, o Ciresp não deixa de ter também infraestrutura física, não é? Portanto, estamos a falar aqui de uma tempestade. 44 das falhas, disse 88, 44 das falhas foi por falha de energia elétrica, 41 também quebra de circuitos, de restres, de suporte e ainda danos físicos mesmo à infraestrutura em três torres. Mas, basicamente, as falhas no Ciresp tiveram muito relacionadas com a interrupção energética que se deu também devido às quebras da infraestrutura a nível energético. Da própria rede. Com os geradores aquilo vem. Vai-me perdoar, mas isso não deveria estar previsto? Não há um sistema de baterias, não há um sistema alternativo de Sim, e essa abastecimento? foi básica. Portanto, o que foi devido a falhas energéticas foi facilmente recuperado, colmatado, com acesso a geradores, acesso a baterias, isso foi colmatado. Depois, a infraestrutura física, há um problema, o problema que se coloca, mas é verdade que isso existe um grupo de trabalho do Ciresp, que nós não temos necessariamente essa coordenação, mas fazemos parte do grupo de trabalho, que está a olhar exatamente também para estes riscos, para a situação que aconteceu na altura do apagão, porque o que se viu na altura do apagão, e aí sim uma falha mais crítica, porquê? Porque o que falhou mesmo o backup de satélite, não o satélite em si, mas a comunicação terrestre, portanto os circuitos terrestres que falharam e a dependência também de um só operador para a manutenção desses circuitos. Portanto, o que está aqui a olhar é que uma rede como o Ciresp tem que ter muita redundância. Portanto, não pode estar dependente em algumas das suas Que avaliação atividades. É que faz desta rede do Ciresp? Acha que é eficiente? Eu acho que houve falhas, e havendo falhas que não podem acontecer, tem certamente que está sobre a mesa outras soluções e uma solução de melhoria. Como disse, a partir do momento em que não existe uma redundância garantida, ela não é totalmente eficaz para situações de catástrofe, porque se falha, imaginemos, está suportada num operador para determinados serviços, se existe a falha desse operador, tem que haver redundância. Mas isso não quer dizer que não cumpra a missão, porque o Ciresp existe justamente para isso, para garantir comunicações em situações de catástrofe. Exatamente, portanto aí, e daí se ter, e acho que é aceite, não é, em termos generalizado, que houve uma falha. E daí, havendo o reconhecimento dessa falha, que se está a atuar no sentido de propor soluções diferentes, não é? E acho que é esse o trabalho que está a ser feito. De outra maneira, mas tentando atingir o mesmo objetivo da Sandra, que é este sistema ainda é recuperável, atualizável, inovável, ou temos que mudar de sistema? Estamos a avaliar onde é que, aliás o grupo acho que está a avaliar, onde é que esse sistema é robusto e importante, e onde é que funciona bem, o sistema que existe hoje em dia, a tecnologia Tetra que o Ciresp usa, e onde é que pode ser complementado e em outros níveis com uma outra tecnologia. Portanto, em termos tecnológicos, é um trabalho que também está a ser avaliado. Em termos de governança, também tem que ser avaliado, e isso também passa, o trabalho do grupo de trabalho também passa por aí, e da redundância. Portanto, é a redundância que aqui é muito importante. Sabe de cabeça quantos anos tem o Ciresp? Não. Mas até agora nunca funcionou em plenitude, certo?
Acho que houve falhas, tem havido sempre algumas falhas. Depois da depressão, Cristina, a Anacom recomendou às operadoras que suspendessem os contratos por 3 meses. Esta medida foi acatada? Houve um decreto-lei, não é? Portanto, basicamente, a Anacom fez uma série de recomendações, elas foram acolhidas pelo Governo, portanto foram recomendações que a esse nível feitas ao Governo, foram acolhidas, há um decreto-lei de 13 de fevereiro, portanto, havendo um decreto-lei, terão que ser acatadas, porque se houver um incumprimento de uma obrigação que é legal, a Anacom irá agir nesse sentido. E sabe quantos clientes é que pediram para suspender o contrato? Não sei exatamente, não temos esses números. Temos números já de alguma forma interessantes relativamente e posso lhe dar, relativamente às reclamações que já têm havido no seguimento da tempestade. Aí temos aqui alguns números. Nós já tivemos até 26 de fevereiro 900 reclamações relacionadas com estes eventos. Mas a base das reclamações era isso que me ia dizer. Sim, ia-lhe dizer que os principais problemas, avarias, portanto, ainda que em todos os serviços, portanto, eu vou falar da rede móvel, da rede fixa, do serviço de distribuição de sinal de televisão por subscrição, da TDT também, as dificuldades em contactar os operadores, portanto, que é uma reclamação comum não só nesta situação, mas é agora uma reclamação em que as pessoas sentem frequente, a demora na reposição dos serviços ou reincidência das falhas, portanto aquilo que ele tinha dito, falta de comparência de técnicos, reagendamento das intervenções técnicas, isto tudo também muito relacionado com a tempestade, como disse. Falta de previsão, data de reestabelecimento, porque eu acho que o que as pessoas sentem muito também é esta falta de informação. Já começa a entrar naquele campo do desespero, não é? Do tempo, já passou um mês e acredito para pessoas que ainda não tenham a rede móvel e rede fixa, que sintam também cada vez mais esse desespero. Temos realmente algumas reclamações por problemas com cancelamento do contrato por interrupção prolongada, e aqui é algo que a Anacom tem mesmo que analisar, porque de acordo, e aí até é uma obrigação que já existe até antes destas recomendações. A possibilidade de rescisão sem custos. A possibilidade... desculpem, eu por acaso estava aqui a falar de um outro problema, que também tem havido reclamações nesse sentido, e já vou lá a essa, que tem a ver com de serem ressarcidos por ter havido falha prolongada. Pronto, devemos aqui distinguir as coisas, porque de acordo com a Lei das Comunicações Eletrónicas, as pessoas já têm direito a serem ressarcidas, serem compensadas monetariamente quando existe uma falha de comunicações por mais de 24 horas, seja consecutiva, seja no período de faturação. Pedir uma compensação financeira pelo facto do serviço ter falhado. E temos tido algumas reclamações nesse sentido. Porquê? Porque as pessoas sentem que vem a fatura e não estão a ver essa compensação, estão a ver ser cobrado esse serviço. E aqui também é importante esclarecer que isso pode também ter a ver com o período de faturação. Como o período de faturação não é necessariamente coincidente com o da tempestade. Não é? Mas temos que estar atentos na próxima fatura se são ou não são compensados, e a Anacom certamente que vai atuar nesse sentido. Portanto, isso aí é independente das recomendações que fizemos, porque já está previsto na lei. Agora, já temos tido também algumas por alguma dificuldade, como aí falou, do cancelamento do contrato, dificuldades na apresentação e aceitação de pedidos de cancelamento antecipado e também relacionados com a possibilidade de cobrança de alguns encargos que estão a ter por não terem estas comunicações. Portanto, aí temos que analisar o que é que está aqui alguma falha por incumprimento legal, nomeadamente no âmbito do decreto-lei, e agiremos certamente em concordância com isso. Havia ainda outra medida, que a distribuição dos cartões é assim. Queríamos saber se foram distribuídos pelos clientes e quantos. Esse é um processo que a Anacom não está
a liderar essa distribuição. O que a Anacom fez, e tem feito, trabalhar também com a estrutura de missão para a recuperação destas zonas, no desenho do que é um racional dessa distribuição desses cartões. Porquê? Porque nós temos a informação de quais são as zonas mais afetadas, podemos estatisticamente dar ali algum sentido nessa distribuição. Portanto, esse foi o trabalho que a Anacom fez aqui na ajuda à estrutura de missão, que depois, em coordenação com os presidentes de Câmara, com a Proteção Civil, com os presidentes das SIM, que irá então proceder a essa distribuição desses cartões. Em relação ao roaming, o roaming nacional, que no fundo permite aos clientes mudarem temporariamente de operadora em caso de falha, sempre avançou nas zonas mais afetadas? Portanto, essa distribuição desses cartões vai permitir exatamente isso. Portanto, esses 5.000 cartões é um efeito prático de um acordo entre os operadores, não é? De haver esse roaming nacional, regional, para aqueles, até bastante localizado, porque são para aqueles 5.000 cartões que vão ser distribuídos. Convém aqui também esclarecer que, do ponto de vista legal, a Lei das Comunicações Eletrónicas não permite à Anacom impor esse roaming nacional fora de situações muito específicas. Ela só pode ocorrer, por exemplo, quando a partilha de infraestruturas não seja suficiente para garantir a prestação do serviço de telecomunicações, que não é o caso aqui. Pronto, não temos isso. E também a lei prevê, ou seja, a lei também exige que essa partilha esteja prevista logo no momento da atribuição das licenças de espectro. Portanto, não temos aqui um enquadramento legal para a Anacom agir na imposição, ela própria, por si só, unilateralmente, essa medida. E daí a Anacom ter, esta é uma das razões, mas não a única, mas uma das razões para ter privilegiado e ter recomendado, ser uma recomendação e não uma imposição. Em segundo lugar, também existe aqui um problema, não é? Porque existem uma série de desafios técnicos com o roaming nacional. Tem que haver esse acordo entre operadores. Muitas vezes existe também a reconfiguração, a adaptação e a reconfiguração dos próprios cartões. Convém que hajam alguns testes para acautelar também alguns riscos de congestionamento. E todas as operadoras aceitaram colaborar? Aceitaram neste sentido, portanto, esta decisão desta distribuição dos cartões foi uma decisão dos 4 maiores operadores, portanto, os 4 operadores em que decidiram essa colaboração. Esse sentimento de colaboração é alargado a tudo o que temos vivido nos últimos tempos? Ou seja, todas as operadoras têm tido esse sentido, ou Ana, como... Eu acho que temos tentado criar o contexto e as condições para que essa colaboração se propicie, não é? Trabalhando também sempre em articulação com o Governo neste sentido. Portanto, houve aqui uma articulação com o Governo, a Anacom e os operadores, de forma que, conjuntamente, se possa pensar, quer no restabelecimento das telecomunicações, quer também num outro aspecto importante, que aí também estamos a trabalhar, que é criar as condições para mais rapidamente se restabelecer a infraestrutura. A reconstrução das zonas afetadas, não é? Em termos de telecomunicações, que muitas das vezes exigem determinados licenciamentos, policiamento das áreas no momento da instalação das infraestruturas. Portanto, há uma série de condições que também estamos a trabalhar de uma forma colaborativa, nesse sentido, para tentarmos facilitar ao máximo, criar as condições propícias a uma recuperação e reconstrução das áreas afetadas. Deixe só voltar um bocadinho ao roaming para lhe perguntar, acha que este caso mais grave pode servir para aplicar os princípios que a Anacom se tem batido e tem defendido no caso do roaming, permitindo necessariamente as mudanças entre as operadoras? Sim, deverá. Assim como temos que fazer uma análise de risco para
perceber zonas críticas, onde é que temos que investir em determinada infraestrutura mais resiliente. Também temos que pensar que soluções de atuação, de restabelecimento de telecomunicações e de mitigação, que devem estar mais automaticamente disponíveis, não é? Dar aqui o caso, por exemplo, que não é este caso concreto dos cartões, porque a decisão foi ex post, não é? Portanto, aconteceu este problema, decidiu-se nesta distribuição de 5.000 cartões e agora a estrutura de missão, com outras autoridades, vai gerir. Mas dar aqui um exemplo de outros países, como é o caso da Suécia, em que já tem uma série de cartões que até com uma definição das entidades, uma designação das próprias entidades que já têm direito a esses cartões em situação de catástrofe. Portanto, aí é, por exemplo, uma solução que podemos pensar. Há outras soluções, é um mecanismo já automático. Eu acho que esse é um exemplo, e há outras, não é? No âmbito da proteção civil, também perceberem que é que se pode acionar uma solução de roaming nacional numa solução de já estar previsto. Portanto, isso é um trabalho também que acho que tem que ser feito e ponderado. Já agora, a nível empresarial, começou por dizer logo no início que ainda há empresas afetadas, negócios afetados. Há alguma solução específica que está a ser pensada e que pode ser pensada para as empresas? Acho que e nós temos vindo a receber algumas queixas nesse sentido, não é? De algumas empresas que se sentem extremamente afetadas até pela falta da rede fixa. E como disse, a rede fixa é mais problemática de ser restabelecida e resolvido o problema da instalação. Agora, o que tem que haver é aqui alguma priorização. E eu percebo, e a ANACOM, numa das recomendações da ANACOM, deu aqui especial importância às populações e utilizadores em situação de vulnerabilidade, nomeadamente no contexto de isolamento, mas também temos que olhar, e acho que aí tem um papel muito importante das câmaras municipais, de perceberem e olhar para o tecido empresarial e trabalhar conjuntamente com os operadores, e a informação que tenho é que isso está a acontecer, para perceberem, se tentar dar aqui alguma priorização também para o setor empresarial, ou que outras soluções de mitigação se podem implementar. Há cada vez mais dificuldade em contactar os operadores, respondem muitas vezes através de sistemas de inteligência artificial e etc. Este atendimento automático, na sua opinião, devia ser opcional? Como é que deveria funcionar para melhorar a vida dos utentes, digamos assim? Portanto, eu vou-lhe dar, se calhar, uma opinião muito pessoal. É natural que cada vez mais, com os sistemas de inteligência artificial e cada vez melhores sistemas de inteligência artificial, que as empresas utilizem esses sistemas no atendimento, até porque também é cada vez mais o número de pessoas que telefona, que liga, que reclama, ainda bem, não é? Aliás, quanto maior é a literacia digital, também maior é o número de reclamações e contactos permanentes. Portanto, eu acho que tende a aumentar, não diminuir a utilização da inteligência artificial no atendimento automático. Agora, acho que deveria ser possível, chegando a um ponto em que a pessoa não sente que a sua queixa, que o seu problema está a ser resolvido, que tenha direito a conseguir falar com um humano, não é? Portanto, nesse sentido. Para já, porque até é muito cultural. Nós sentimos essa necessidade, é quase como um conforto de ter alguém que nos ouça. E há clientes com dificuldade, as pessoas com mais idade têm alguma dificuldade em seguir aquelas instruções que nos parecem básicas, mas não são para toda a gente. Claro, devia haver sempre essa possibilidade, porque, e como diz muito bem, porque há determinado tipo de utilizadores, sobretudo mais velhos, que não se sentem confortáveis ou desconhecem e têm alguma desconfiança mesmo com esses sistemas automáticos e por inteligência artificial, mas depois também temos o reverso. Temos estas gerações mais novas que, se lhes perguntar,
eles preferem muito mais falar para uma máquina ou fazer tudo por mensagem escrita, sobretudo por mensagem escrita, do que agarrar no telefone e falar com alguém. Portanto, temos aqui mesmo esses dois mundos. Queremos ainda falar da Digi, a nova operadora no mercado. Divulgou esta semana as contas do primeiro ano em Portugal, apontam para 471 mil números móveis e 159 mil clientes na internet, num total de 850 mil serviços ativos. Está em linha com o que esperava deste novo operador? Sim, acho que a Digi tem uma rede móvel já bastante desenvolvida a nível da cobertura do território. Já podemos dizer, até par com os seus concorrentes nesse sentido. Tem aqui alguns números, tem 4.376 sites, isto números que tinha de outubro de 2025, é a última atualização que temos. Portanto, é bem possível e com toda a implementação de mais infraestrutura física da rede móvel, que sejam mais à data de hoje. Tem alguns desafios, e um grande desafio que a Digi tem, apesar desta construção de implementação de infraestrutura, um grande desafio é que tem menos espectro nas faixas baixas. E o que é que isso significa para as pessoas perceberem? As faixas baixas são aquelas faixas que permitem maior propagação das comunicações. Logo, se tem menos espectro nas faixas baixas, para estar ao mesmo nível que os concorrentes e ter essa propagação das comunicações, de abranger uma maior área e maior número de utilizadores, precisa de ter mais antenas. Portanto, se eu tenho menos espectro na faixa baixa, preciso também ter mais antenas. E essa necessidade de ter uma rede mais densa também coloca desafios. Porquê? Porque, como disse há pouco, até investimento, não é? É investimento, e não só. Aqueles desafios, como coloquei agora para a recuperação destas zonas afetadas, sempre que é preciso instalar infraestrutura física, são precisas autorizações, são precisos processos de licenciamento, logo aí as coisas não acontecem tão rapidamente, demoram. Não é só uma questão de dinheiro às vezes, mas é uma questão também destas outras circunstâncias que têm de estar colmatadas. Agora, uma forma de mitigar este problema, obviamente passaria também ter mais espectro e de uma mais de curto prazo, uma situação de curto prazo, por exemplo, estabelecer acordos de roaming com os restantes operadores, sobretudo, diria, para a cobertura nas zonas rurais. Portanto, acho que era importante haver essa possibilidade para, cá está, porque nós percebemos... É possível. Querendo. As operadoras querendo, claro. Não é, no fundo. Sim. Oferecendo, apresentando também aqui acordos de roaming com preços, com ofertas que também pareçam ser razoáveis para a Digi. Portanto, aqui é o mercado aí a funcionar. A nível da rede fixa, a Digi ainda está inferior à das redes móveis e também faltam resolver algumas questões, não é? No acesso ao metro de Lisboa, que agora as últimas notícias que temos é que parece mais ou menos resolvido. A nível dos preços, poderia aqui também falar um bocadinho... Sim, queríamos saber, era uma das expectativas, o impacto nos preços, porque a Digi é conhecida por ter ofertas competitivas. Baixaram de facto os preços no mercado? Sim, o que é que aconteceu é que inicialmente, portanto, a Digi entra num mercado que foi logo considerado como um mercado low cost, a primeira entrada da Digi. E a reação também dos concorrentes foi também lançar tarifários com preços relativamente atrativos para os seus próprios, para as próprias marcas de low cost. Portanto, logo aí houve um impacto nessas ofertas. Quanto aos contratos, por exemplo, quanto aos preços das ofertas de contratos que já estavam a ocorrer, deixe-me dizer que os operadores o que se tem verificado é que eles têm ainda optado por aumentar preços, nomeadamente as atualizações anuais de preços associados à inflação. Portanto, não houve aqui uma reação no sentido de
de não aumento dos preços. E temos, por exemplo, aqui ofertas standard, ofertas 3P, por exemplo, que custavam cerca de 37 euros e que agora estão a custar cerca de 43 euros. Portanto, houve aqui um aumento, mas também com condições mais vantajosas. Portanto, a esse nível não verificámos uma grande diferença, mas é importante também dizer que isso não é tão visível, mas que o efeito Digi também se revelou muito na capacidade ou seja, na negociação, na capacidade de negociação que as pessoas, muitas delas conseguiram, e negociações caso a caso das suas ofertas, não dos preços, não diria dos preços headlines dos operadores, portanto aí não se vê... Dos contratos individuais. Dos contratos individuais, portanto isso tem-se verificado e nós também temos seguido isso, tem que se fazer aqui um estudo. Ainda não há uma ideia do impacto percentual. Mas existe alguma evidência de que a aplicação relevante até de descontos em ofertas de pacotes, portanto já estamos a falar não das low cost, mas das principais ofertas dos operadores. Portanto, acho que é algo que a Anacom deve fazer em breve, que é algum estudo desse impacto, sobretudo nesta negociação que tem acontecido dos nossos próprios pacotes. E a Digi tem sido alvo de mais ou de menos queixas do que os outros operadores, assim, em termos médios? Temos tido aqui algumas queixas, mas é basicamente... São semelhantes? São muito diferentes? São em maior quantidade? Houve aqui no início, não é? Portanto, houve aqui uma série de queixas de também dificuldade de contacto, até do contact center da própria Digi. Depois, lembro-me que a maior parte tinha sido muito a esse nível. De resto, é basicamente a mesma lógica. Muitas vezes de qualidade de serviço, se houver alguma avaria também de deslocações ao local, mais ou menos ao mesmo nível. Mas houve uma série de queixas relacionadas com o próprio contact center da Digi, maior dificuldade. E isso já está ultrapassado? Tem vindo a ser ultrapassadas. Até temos alguma informação até de melhoria também, de investimento da Digi nesse sentido, nessa relação com o cliente. Sim. Uma das novas tarefas ou competência da Anacom tem a ver com o digital e a inteligência artificial. A Polícia Judiciária manifestou preocupação com uma eventual sobreposição de poderes nesta área. Acha que é necessário clarificar? Acho que é muito importante nesta área do digital nós clarificarmos, obviamente, as competências de cada uma das autoridades, porque estamos a falar de um setor que é transversal. Podemos falar ao nível da inteligência artificial, mas também enquanto coordenadores dos serviços digitais, e serviços digitais que também da internet, que é transversal a muitos setores, e é muito importante clarificar. A Anacom não tem competência de retirar conteúdos ilegais. Portanto, falando aqui enquanto coordenador de serviços digitais... Isso será da Polícia Judiciária? É sempre a Polícia Judiciária, cabe aos tribunais competentes essa incumbência. O que é que a Anacom faz? Portanto, a Anacom é muito importante aqui na relação com as plataformas. Porque o que é que dar aqui um exemplo, falando aqui do Regulamento dos Serviços Digitais, não é? o DSA, a Anacom foi designada coordenador dos serviços digitais e a autoridade competente na implementação desse regulamento dos serviços digitais. Esse regulamento vem impor às plataformas algumas diligências que elas de antes não estavam obrigadas a fazer. Nomeadamente, uma coisa muito simples, eu, enquanto utilizador, posso e tenho todo o direito de reclamar à plataforma porque a minha conta foi cancelada ou porque me senti lesada numa outra comunicação que foi feita, algum post que foi feito numa outra conta. Conteúdos bloqueados. Conteúdos bloqueados. Portanto, eu tenho esse direito. E tenho direito a ter uma resposta por parte da plataforma.
Pronto. E é exatamente neste sentido que o regulamento, isto é um dos exemplos, não é? Que o regulamento dos serviços digitais vem impor às plataformas essa obrigação. Especiais obrigações para plataformas de grandes dimensões, que estão a cargo, dizemos assim, da Comissão Europeia. Estamos a falar das grandes plataformas, o Facebook, a Meta, esse exemplo, o Google e outras. Agora, não significa que, mesmo nessas grandes plataformas, houver uma queixa ou que diga que respeita a utilizadores portugueses em relação a essas plataformas, que essa queixa não seja dirigida à ANACOM, que a ANACOM não tenha que contactar o coordenador dos serviços digitais onde essa plataforma tem residência fiscal, que era um exemplo, na Irlanda, e se a Comissão assim o entender, que seja desencadeada uma investigação para nesse processo em concreto e que a ANACOM não terá que contribuir certamente nesse sentido. E queixas em relação à utilização de outros utilizadores, ou seja, por exemplo, por plágio, ou, no fundo, se algum utilizador se sentir lesado pela forma como os conteúdos foram objeto por parte de outras pessoas na plataforma, não a plataforma em si. É a ANACOM que regula? A ANACOM aqui tem não necessariamente o conteúdo. Portanto, a diligência da plataforma. Há conteúdos, são conteúdos ilegais, a ANACOM tem que agir, obviamente, reportando às autoridades para retirar esse conteúdo ilegal, e quando vamos falar conteúdos, nomeadamente proteção de menores, questões que sejam ilegais, criminais, ilegais, há autoridades competentes nesse sentido. Agora, nós não fazemos aqui, e é algo que a Comissão Europeia tem feito também muito trabalho nesse sentido, de informar as pessoas que o regulamento dos serviços digitais não é censura. Portanto, e não há aqui um controle necessariamente do conteúdo em si. Do que é publicado. Do que é publicado. Temos aqui uma preocupação, obviamente, com a desinformação e o impacto da desinformação nos processos democráticos. Isso aí é uma preocupação grande da Comissão Europeia e uma preocupação de todos os países e nesse sentido trabalhamos em rede com outras entidades, com a Comissão Nacional de Eleições, o Centro Nacional de Cibersegurança, com o GNS, portanto trabalhamos com outras entidades para evitar, não é, ao máximo, essas situações que tenham direto impacto. E já recebem queixas nesta área do digital e da inteligência artificial? Sim, temos, sobretudo na área, sim, em relação a algumas casos que temos vindo a seguir, alguns casos até que são mais mediáticos, porque mas temos algumas situações, em que, por exemplo, na altura de eleições, em que foram publicados alguns posts até dando quase de desinformação completa, dizendo que as pessoas se votassem, pusessem lá um nome no boletim de voto. Isso também contava, que as pessoas poderiam criar o seu próprio candidato à última da hora. Portanto, e recebemos nesse sentido também intervimos, falamos diretamente com a plataforma, e a plataforma que tem que ter procedimentos para evitar estas situações, pode decidir, e terá que decidir nesse sentido, em retirar o conteúdo, porque a plataforma tem, obviamente, no seu código de conduta, evitar essas situações ao máximo. A ANACOM tem meios para essas novas funções ou há o risco de essas novas funções, no fundo, comprometerem Eu acho que não há o risco. A missão principal, digamos, do regulador? Não, acho que não há o risco de comprometerem a missão principal diria aqui, principal, tradicional. Diria antes tradicional, porque se nos forem... porque há novas competências que passarão a ser também competências da ANACOM, certamente, e que as abraçamos. Está previsto no Regulamento dos Serviços Digitais a capacitação da ANACOM em recursos financeiros que vão permitir
certamente a contratação de novas pessoas, até porque Já tem uma noção de quantas pessoas precisaria nesta fase, pelo menos? Há um planeamento nesse sentido, e a proposta que foi feita já indicam algumas pessoas, diria que, salvo erro, à volta dos 20, dos 20 recursos. E em áreas novas, e áreas da ciência dos dados, da computação, mas também na área da psicologia, da sociologia. Nós estamos aqui numa outra esfera de atuação, não é? A Anacom tem recursos tipicamente em 3 grandes áreas, são 3 tipos: juristas, economistas e engenheiros de telecomunicações. E agora estamos aqui numa outra esfera, numa outra dimensão. Inteligência artificial é Inteligência novo artificial, Novo mundo. o regulamento dos serviços digitais, e temos que contratar em outras áreas. Portanto, temos isso previsto, e assim que o regulamento entre em vigor, há um projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado na generalidade, está agora, desceu na especialidade. A sua melhor expectativa é que isso aconteça quando? A minha melhor expectativa é que aconteça ontem. Que aconteça o mais breve possível. Não vai acontecer ontem. Não, mas haverá de acontecer, esperemos que este ano, certamente. A fechar o serviço postal, o que é que vai acontecer ao modelo de serviço postal depois de 2028? O presidente do CTT diz que é inviável a partir desta data. Serão necessárias transferências do Orçamento do Estado? Vamos ver o que é que... aliás, temos agora o novo Delivery Act da União Europeia. Portanto, temos que também olhar tudo isto não só no contexto nacional, mas também num contexto alargado, europeu, e trabalhar nesse sentido. Acho que há aqui certamente falhas de mercado que têm que ser avaliadas pelo legislador nesse sentido, e perceber que melhores soluções é que podemos implementar para dar continuidade ao serviço universal. Dar aqui um grande exemplo que é paradigmático e que se fala, que é a entrega do correio nas ilhas, não é? Portanto, há aqui grandes dificuldades que o CTT vem vindo a referir, com ter espaço, por exemplo, de carga nos aviões. Portanto, há aqui uma grande dificuldade, e isto é uma falha de mercado clara que existe. Agora, que soluções é que podemos implementar? O Estado comprar um avião, se calhar não faz muito sentido, não é? Portanto, nós temos que olhar para as dificuldades que existem e para soluções que possam ser implementadas, que sejam execuíveis. Agora, também é preciso perceber que na realidade portuguesa, porque há outros países que podemos, e que certamente é sabido, né? A Dinamarca terminou com o serviço universal e com a entrega postal dentro do serviço universal. Era isso que eu lhe ia perguntar, se a privatização é uma possibilidade. Que, no fundo, não garantia o serviço. Temos uma concessão, o CTT é uma empresa privada, tem uma concessão para a prestação do serviço universal. Fará sentido manter este molde ou não depois de 2028? Vamos qual é que será a solução. Agora, não acho que Portugal esteja no mesmo estádio que a Dinamarca em termos de literacia digital. E é isso que temos que ter essa capacidade e reconhecer isso, não é? Portanto, Portugal não são os centros urbanos exclusivamente, e temos que perceber é que se em 2028 é preciso ou não fazer chegar a ter este serviço universal para a servir populações que estão isoladas 28. E que não têm outra forma. 28 é já daqui a 2 anos, não faz É verdade, assim tanto portanto, tempo. por isso é que eu estou a dizer, não me parece que em 2028 estaremos ao mesmo estádio que a Dinamarca está, no sentido das necessidades enquanto consumidores. Ou seja, se ainda estamos, se o nível de digitalização não permitir essa transição como a Dinamarca o fez, temos que olhar aqui para uma solução que seja viável para o serviço postal universal. Será necessário aumentar os preços? Eu não acho que é uma questão de preço, nem nunca foi colocado
por aí. Há outras dificuldades mais difíceis de colmatar, que têm a ver com esta natureza arquipelágica, não é? Das regiões dos Açores e da Madeira, dessa dificuldade de entrega dos recursos humanos. Parece-me é que temos que pensar num outro modelo. Fará sentido entregar obrigações de entrega diária de toda a correspondência? Calhar não. Mas também temos que perceber as necessidades da população e onde é que podemos, uma vez mais, alterar os padrões de distribuição sem ter um impacto negativo nas populações. Pronto, e aí é que temos que olhar. Para nos ajudar a conhecê-los melhor, a terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que lhes agrade particularmente, ou que linkem neste momento à atualidade. Quer revelar-nos a sua escolha? Sim, a minha escolha de hoje foi uma música do Tom Waits, Hold On, porque já gosto muito do Tom Waits, é muito difícil escolher um tema, mas acho que este tema particularmente importante neste momento, é um tema também que nos apela à resiliência, que nos mostra que há sempre momentos difíceis e que por vezes a sobrevivência já é uma vitória. Portanto, também gostava de dedicar a todas as pessoas que foram afetadas e continuam a sofrer os impactos da tempestade e grandes perdas. Portanto, é a minha escolha para hoje. Eu pelo meu lado, agradeço a escolha, porque talvez seja o meu músico favorito de sempre e, portanto, agradeço também não só a sua presença, mas também a sua escolha musical. Muito obrigado, Sandra Maximiano, presidente da ANACOM, convidado deste Dúvidas Públicas. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Ricardo Fortunato. Regressamos na próxima semana. Uma boa semana.